Olá, ótima sexta-feira para todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre desbridamento, né? O que é desbridamento? Quem que pode fazer? Quando é que tem que ser feito? Quais os tipos de desbridamento? Vou falar rapidinho sobre eles, tá bom? E para que a gente faz esse desbridamento? Isso que é o mais importante. Meu nome é Flávia Funes Imbroise, sou enfermeira, estomaterapeuta, ozonioterapeuta e cardiovascular. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de uma das minhas especialidades, que é ferida. Muito bem, vamos lá. O que é desbridamento? Desbridamento nada mais é do que a remoção de um tecido inviável, um tecido morto de uma ferida. Para quê? Para você poder remover esses tecidos. A partir dessa remoção, você vai reduzir a carga de bactérias que tem ali naquela lesão, tá? Você vai promover tecidos novos, o objetivo é esse, e preparar a lesão para que você possa realizar a cicatrização daquela lesão. Quem que pode fazer, né, o desbridamento? Tudo vai depender do tipo de desbridamento que você vai fazer, tá? Existem vários tipos. Existe o tipo de desbridamento autolítico, que é um desbridamento que você utiliza produtos, né, para fazer curativo, que removam o tecido morto, o tecido inviável, de forma tópica, tá? E eles são à base de água, a maioria deles. Um exemplo é o hidrogel, tá? É a base de água. A gente tem o desbridamento enzimático. Um exemplo de desbridamento enzimático, que também é tópico, é a papaina. Muito bem, o tipo de desbridamento tópico autolítico, ele pode ser realizado por enfermeiro, por médico, técnico de enfermagem, com o auxílio do enfermeiro, né? Com a indicação dada pelo enfermeiro. Que tipo de necrose o autolítico vai ajudar a desbridar? Aquela necrose preta, que não esteja muito seca, tá? E aquela necrose de liquefação. A preta é a necrose de coagulação e a de liquefação é aquela ela é marrom, bege, depende de como ela está, em que condição ela esteja. Mas ela é meio beginha e é amolecida. Essa é a necrose de liquefação. O enzimático, que um exemplo é a papaina, ele já é um desbridamento um pouco mais potente, tá? Em que situação eu utilizo esse desbridamento tópico? Sabe aquelas cascas duras, pretas, que formam na ferida? Então, aquilo chama-se escara. Escara não é mais aquela ferida que forma no bumbum. Então, essa necrose seca e dura chama-se escara. E ela tem que ser removida. Uma das formas de você poder remover esse tecido duro, morto, é através da papaina, tá? Que você realiza, antes de mais nada, um procedimento de escarificação. Você vai fazer tipo um joguinho da velha, né? É feito um jogo, tipo um jogo da velha, formando pequenos quadradinhos para que aquele produto, né, no caso o exemplo aqui que eu dei foi a papaina, ele possa impregnar e amolecer aquilo para que no próximo curativo você retire esses quadradinhos e faça a escarotomia, tá? Outro tipo de desbridamento, esse enzimático, quem que pode fazer? Médico e enfermeiro, tá? O técnico de enfermagem sempre com a orientação e observação de um enfermeiro, tá bom? Sempre, esses dois tipos de desbridamento, é sempre importante você proteger as bordas dessa ferida.
a pele adjacente, que é aquela pele ao redor, né? A pele que está íntegra. Você protege porque, como eles são uma base de água, eles são muito úmidos, então para você não prejudicar as bordas, para não deixá-las maceradas, você protege essas bordas, tá? Com creme barreira da sua preferência, mas proteja essas bordas. Outro tipo de desbridamento é o desbridamento biológico. Vocês já ouviram falar do desbridamento biológico? Eu particularmente não uso, não usarei, não tenho vontade nenhuma de usar, tá? Que é através do uso de larvas, para elas irem comendo aquele tecido morto. Eu não vou nem falar nada mais sobre ela. Outro tipo de desbridamento é o mecânico. O mecânico, a gente utiliza, o que a gente faz? Quando você coloca uma gaze, algum produto naquela ferida, e quando você vai retirar, a gaze está colada ali, às vezes para você retirar o tecido inviável que tem ali, você acaba puxando, né, essa gaze, essa cobertura que ficou grudada, você puxa e retira esse tecido. Particularmente eu não gosto muito de fazer, porque você acaba prejudicando, ferindo muitas vezes as bordas dessa lesão e acaba tendo que regenerar essas bordas para poder criar força novamente, para poder fechar, né? Para elas terem forças para cicatrizar. Ou então você esfregar aquela lesão com esponja, sempre estéril, com gaze. Eu não gosto, porque você está prejudicando, ferindo ainda mais aquele tecido que você quer que ele fique bonito, que ele fique vermelhinho, que fique viável para uma cicatrização. Então esse método eu também não costumo usar, tá? Outro método de desbridamento mecânico é o jato de soro. O jato de soro extremamente forte, você acaba empurrando alguns tecidos que estão ali inviáveis, além de você estar mandando para fora algumas bactérias indesejadas ali, né? Outro desbridamento, o instrumental. Você usa o bisturi ou uma tesoura. Quem que pode fazer esse tipo de desbridamento? Médico e enfermeiro capacitado para isso. Tá bom? Você vai com uma pinça retirando o tecido inviável com o bisturi e a pinça, tá? E existe também o conservador, o instrumental conservador. O conservador, o que quer dizer? Você vai retirar vai fazer o instrumental, só que você não vai chegar ao ponto de sangrar aquela ferida, de chegar realmente no tecido viável. Você tem que ir aos poucos. Então, junto com esse instrumental conservador, você utiliza um autolítico ou um enzimático. Tudo vai depender da indicação para aquele desbridamento, tá? O cirúrgico, que a gente já sabe, pelo nome já diz, é dentro do centro cirúrgico, realizado apenas por médicos, tá? É um procedimento extremamente invasivo, agressivo, porque ele vai retirar o máximo possível, chegando o máximo possível no tecido viável, no tecido de granulação, vai sangrar muito e se faz necessário o uso do centro cirúrgico e de um anestesista muitas vezes, então acaba sendo um procedimento um pouco mais caro, tá? Sendo que um profissional qualificado, um profissional especialista em desbridamento, em feridas, ele vai conseguir desbridar muitas vezes sem precisar chegar num desbridamento cirúrgico, tá bom? Então esses são os tipos de desbridamento que nós temos para promover um tecido apropriado para uma cicatrização. Tá bom? Então, sempre tomar cuidado com os desbridamentos tópicos, com as bordas. No caso da papaina, tudo vai depender
do tipo de tecido que você quer desbridar com a papaina, você vai utilizar por porcentagens. Então, assim, um tecido de necrose de liquefação, você utiliza uma porcentagem aí de 5, 6%. Agora, uma necrose dura, que é aquela escara que eu falei para vocês lá no começo, a porcentagem de 10%. Tá bom? Então, fiquem com Deus e a gente se encontra num outro dia com um outro assunto. Um beijo e fiquem com Deus. Eu quero deixar para vocês uma dica. Para quem faz bag de ozônio com ozônio, não adianta você fazer a bag, tá, de ozônio com tecido de necrose no leito da lesão. Você tem que remover o máximo possível, desbridar o máximo possível para poder iniciar uma bag de ozônio. Então, por isso que eu digo, faça o curso de ozonioterapia na medicina integrativa, que lá você vai aprender tudo isso. Um beijo, fiquem com Deus. Ótimo final de semana para todos.